Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Para falar um pouquinho, então, sobre as consequências desse ataque a mísseis a uma base dos Estados Unidos no Iraque, promovido pelo Irã, converso ao vivo com o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor, bom dia. Bom dia, Fabiana. Um novo dia e novos temas, hein? Novos temas e novos conflitos, e a gente vê as manifestações tanto de União Europeia quanto da China, no que pode vir a se tornar mais um grande caldeirão, né, explosivo, digamos assim, lá no Oriente Médio. As declarações da União Europeia e da China, veja, diplomaticamente deveria ser esperado, porque é isso que faz a diplomacia. Olha, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que utilizar as armas não seria o momento ideal ou o caminho ideal para resolver situações, etc. Mas agora, comentando um pouco sobre os ataques do Irã à base, a base norte-americana e iraquiana, eu acho que ainda tem algumas coisas que não estão bem esclarecidas. O que são? Por exemplo, a gente já sabe que foram mais ou menos uma dúzia de mísseis e foguetes. Existe uma diferença entre míssil e foguete. Míssil, você tem uma cabeça técnica ou eletrônica que vai direto ao ponto, que é justamente para matar. O foguete já vai com uma diferença. Mas o principal ponto aí, se você lembrar de Trump, ele está preocupado se o Irã vai cruzar a linha vermelha. Para ele, o que significa a linha vermelha? Se haverá ou houve mortes de cidadão norte-americano. Se não houve mortes de cidadão norte-americano e o Irã não atacar mais, há de se pensar que talvez possa amenizar as tensões. Por quê? Veja, estamos falando, nenhum norte-americano morreu, eventualmente tentando pensar com a cabeça de Trump. Nenhum norte-americano morreu. O que eu queria fazer, que era eliminar o principal líder e o mais influente líder do Irã e que tem influência no Iraque, um braço no Hezbollah, influência na Síria, influência no Iêmen, eu consegui neutralizar essa pessoa sem nenhuma baixa norte-americana, ele sai como um verdadeiro ganhador. E se bobear, ainda sai como um ganhador junto aos democratas. Agora, se por um acaso o Irã voltar a atacar, ou se perceber, ainda não se sabe se não teve baixas, norte-americanas, provavelmente iraquianas tiveram. Se tiver um novo ataque, quer na Arábia Saudita, quer de novo no Iraque, de alguma maneira, e tiver baixas norte-americanas, aí os Estados Unidos, pelo menos como o Trump falou, vai ter que retaliar. E aí que mora o problema, porque o Irã já falou que se houver uma retaliação dos Estados Unidos a uma retaliação do Irã, eles vão atacar Dubai. Aí está trazendo gente nova para a briga. E o que é pior, atacar a cidade de Haifa, utilizando, ou seja, terceirizando a guerra, utilizando o braço armado do Hezbollah para atacar o Haifa em Israel. Aí você já está trazendo gente diferente para a guerra e aí o negócio fica mais complicado. E além do que, tem um outro ponto da geopolítica, porque é aquela coisa que nós falamos na segunda-feira passada, que está ocorrendo uma mudança na esfera geopolítica no mundo. O que é? Nós já falamos que a Rússia está presente na Síria juntamente com a Turquia, dado que os Estados Unidos saíram, roeram a corda com os curdos, então ficou a Turquia, a Rússia e a Síria. Do lado do Iraque, depois de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e ficaram até 2009, quando a maior parte do armamento e do exército acabou saindo, eles ficaram lá a pedido do primeiro-ministro iraquiano, do parlamento iraquiano, justamente para controlar o surgimento do Estado Islâmico. Então, os norte-americanos gostariam de continuar
no Iraque, porque sabe que o Estado Islâmico ele tem teias e não fica limitado apenas ao Iraque. Mas o parlamento do Iraque acabou de votar, não sabe se isso é legal ou não, ou se os Estados Unidos vão cumprir ou não, pedindo para que os Estados Unidos saiam de vez do Iraque. Não precisamos mais dele. Estamos falando mais ou menos de 5.000 a 5.500 militares norte-americanos. Aí fica um problema. Como é que fica se esses norte-americanos estão aí, não para defender o Iraque em si, mas simplesmente para defender uma possível ressurgimento do Estado Islâmico? Aí a China viu que tinha uma bola na quadra parada. A China já falou com o Iraque, falou, olha, se eventualmente os Estados Unidos saírem do Iraque, eu me prontifico a entrar e ajudar os iraquianos a combater um possível ressurgimento do Estado Islâmico. Olha que interessante, a Rússia do lado da Síria e a China do lado do Irã e do Iraque. Como eu disse já na segunda-feira, no final das contas parece que os Estados Unidos estão fazendo a China e a Rússia maior ainda. E tem o lado do Brexit, que é aquela coisa que nós estávamos comentando também, né? Sim, a questão de como o Boris Johnson vem sendo pressionado, né, a se posicionar. Até porque se vai sair da União Europeia, como é que fica, né? O Reino Unido sempre foi considerado os olhos dos Estados Unidos na Europa. E, de certa maneira, Mike Pompeo já falou, olha, não estou vendo resposta dos nossos aliados europeus. E nem vai ver. A comunidade europeia já falou, olha, a gente não gostaria de ver a utilização de armamento, etc. Mas o que mais se espera é saber como Boris Johnson vai se posicionar. Aparentemente, ele está se escondendo atrás do ministro das Relações Exteriores. Por quê? Os Estados Unidos querem saber, escuta, ou você vai defender as minhas ações de uma forma mais ou menos contundente, ou você vai ficar como os outros países, como a Alemanha e França, condenando qualquer ataque. Eu não estou pedindo para você me apoiar, condenar, mas eu só quero saber qual é a tua posição. Se por acaso você ficar em cima do muro, é bom saber, porque você falou que vai sair da União Europeia como um todo até dezembro de 2020. E eu prometi que faria um acordo de livre comércio Estados Unidos e Reino Unido. Se você realmente não suportar o que eu estou fazendo no Irã e no Iraque, isso provavelmente piora a situação no Boris Johnson, no Brexit, para ele costurar um novo acordo de livre comércio, tanto com os Estados Unidos quanto com a União Europeia, porque ele está meio perdido. Você vê que ele não sabe o que fala. Sim. Ele não sabe o que fala. É uma escolha de Sofia. Na verdade, eu acho que os países que estão vendo, né, esse show, né, entre Irã e Estados Unidos estão num compasso de espera. Eu acho que é uma escolha difícil, sim, nesse caso. E outros países se movimentando também na iminência de um possível novo ataque americano em bases iranianas ou em líderes iranianos. Se isso acontecer de fato, assim, reconfigura novamente essa questão geopolítica. Já falamos sobre isso na segunda-feira. O que eu sinto é óbvio que eles estão esperando, eles vão sair agindo, né, deliberadamente, ou é melhor esperar que o Trump tome uma nova decisão, ou que os líderes tomem nova decisão? Se ninguém morreu nessas bases americanas... Para que Trump vai tomar uma nova decisão? Para que retaliado da retaliação? Se não teve nenhuma baixa. Se não tivermos baixa, se ninguém morreu, isso está sendo apurado, até agora a gente não tem essa informação, a informação é que ninguém se feriu, mas a quem faria bem mais uma retaliação? Veja, para Trump,
ele, teoricamente, eu não estou dizendo que eu concordo, discordo, não é isso. Para Trump, se ele parar com as retaliações, ele sai como vencedor. Se ele já parar agora. Se ele já parar agora. Sim. Olha, eu eliminei aquele que eu queria eliminar, sem baixa nenhuma de cidadão norte-americano, e os democratas não têm nada para falar comigo. Acabou a guerra. E o Irã também não quer trazer os Estados Unidos por uma guerra juntamente com Israel. Israel adoraria. Israel adoraria entrar numa guerra por isso daí. Mas, se isso acontecer, ou seja, se não tiver nenhuma morte, que se Deus quiser não ocorra, na minha opinião, se Trump quiser sair um vencedor, isso deveria parar por aqui. Agora, se o Irã fizer um miscalculation, um cálculo errado e atacar novamente, e aí tiver base ou tiver baixas norte-americanas, voltamos no estágio no DEFCON 1. Aí o negócio piora de novo e aí provavelmente você cruzou, quer dizer, provavelmente não. Segundo o Trump falou, você cruzou a linha vermelha. Você cruzou a linha vermelha, eu vou retalhar. Eu vou retalhar, você acabou de falar que vai usar o Hezbollah tanto em Dubai, veja, Dubai. Gente, Dubai, você está levando numa coisa que não era mesmo. Sim. Ah, mas Dubai não tem óleo. Dubai não tem óleo, Abu Dhabi tem. Então, para de Dubai para Abu Dhabi é uma coisa. Haifa, nós estamos falando de Israel. Então, por aqui, por isso que os mercados não estão em polvorosa. Porque, olha, ninguém morreu, esperamos que Trump esqueça as coisas, olha, já fiz o que eu queria, saio como vencedor, porque se alguém começa a morrer, algum norte-americano começa a morrer, você vai ter uma bruta de um problema junto aos democratas nos Estados Unidos. E não é isso que Trump quer agora. Aí, se ele parar, ele sairia, ao meu ver, como um vencedor. Sim. Se é que pode dizer que sairia um vencedor, o que ele está fazendo a coisa certa. Mas tudo o que ele queria, ele conseguiu. Não é sobre juízo de valor, se fez certo ou não. A questão é, fez o que fez. E nada aconteceu com ele. Conseguiu eliminar um alvo que, para ele, fazia sentido. Agora, se ninguém teve perda americana, o que ele vai fazer para que fazer mais provocar uma situação pior. Não é só para a gente encerrar, antes da gente fazer um break comercial, eu queria perguntar para o Dumas esse posicionamento do Brasil, né? O Bolsonaro falando que não vai cortar nenhuma relação, que fica tudo igual, a relação com o Irã, enfim, com o Oriente Médio a partir dessa situação. Quer dizer, foi um posicionamento positivo? A gente falou sobre isso na segunda-feira um pouco e não tinha vindo essa informação até agora. Poderia ser um posicionamento mais positivo ainda, como veio da comunidade europeia, como veio da China, não como veio da China, né? Que a China acabou condenando os Estados Unidos. Não, ou seja, o posicionamento poderia ser, olha, um posicionamento formal do governo brasileiro, a guerra não é nossa, temos que ser pragmáticos, ou seja, comerciais e não ideológicos. O que eu quero dizer pragmático? Somos contra o terrorismo. Não estou falando que esse ou aquele é terrorista. Nenhum dos dois. Somos contra a guerra e somos absolutamente a favor do diálogo e sem a utilização de armas. Chega! Você não defendeu nenhuma parte nem a outra. Estamos sendo pragmáticos, como fez a comunidade europeia. Sim. Vamos sentar e conversar. Ou seja, o que eu quero dizer é mais pragmatismo e menos ideologia. Para de falar que esse era terrorista ou não. Você precisa ter muito conhecimento. Alguns podem falar, não, mas era terrorista ou não. Sim, mas outros podem falar que não seria. Então, não cabe à diplomacia agora colocar quem é ou quem não é terrorista. Você fala que eu sou terrorista, o outro vai falar, mas Israel também é terrorista. Então, não cabe à diplomacia falar quem é terrorista e quem não é. Ela tem que ser pragmática, falar, gostaria que ambas as partes conversassem e pragmatismo ao invés de ideologia. Tínhamos um governo absolutamente ideológico no passado. Não queremos um governo, de novo, ideológico com o sinal trocado. Aí isso eu não quero. Eu quero uma coisa pragmática. Se Estados Unidos fala America First, eu falo Brasil First.
eu acho que é o mais adequado. Sim, sim, sim. Bom, a gente está acompanhando essa história de perto, os nossos editores de internacional, as nossas agências e os nossos especialistas. O Roberto Dumas mais uma vez comigo aqui. Obrigada, professor, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. A gente se fala semana que vem. Tomara.